Este é o programa Panorama das Comissões. Nesta edição, vamos entrevistar o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Dário Berger. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. A Comissão de Infraestrutura é uma das mais importantes desta casa e nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Senador, falando de infraestrutura, a gente sempre lembra de um fator crucial, que é o custo Brasil, que ele depende fundamentalmente da infraestrutura. E a comissão vem discutindo uma série de mecanismos, apesar dos transtornos acontecidos com a pandemia, a comissão não parou, ela de certa forma continuou os seus debates. Que balanço a gente poderia inicial fazer da Comissão de Infraestrutura? Então, um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje está relacionado, sobretudo, à logística propriamente dita, à infraestrutura. Em 2020, o Brasil investiu cerca de 1,8% do PIB. Na verdade, deveria investir, ou deverá o Brasil investir, pelo menos 5% do PIB nos próximos 20 anos, para que nós possamos dar uma equilibrada na infraestrutura brasileira, para ter uma adequada vias viárias para transportar efetivamente a nossa riqueza, para não encarecer os nossos produtos em função do custo Brasil. O custo Brasil é o custo do frete, é o custo Brasil, isso aumenta o preço dos produtos, reduz a competitividade das nossas empresas e contribui para um atoleiro empresarial bastante significativo em função da globalização da economia e da competitividade que se estabelece. Então, a logística é fundamental, é vital, é crucial para o desenvolvimento do Brasil. Um Estado, uma nação, só se desenvolve com educação, na minha opinião, com formação de mão de obra, com capacidade competitiva para operar as novas regras da economia 4.0, de uma nova revolução industrial que nós estamos vivendo, e, sobretudo, com a logística necessária para transportar essa produção toda, essa riqueza toda necessária, de forma rápida, objetiva, com custo baixo, para que aumente a competitividade das nossas empresas e para que a gente possa construir o Brasil do futuro, que é o que sempre nós desejamos e sempre foi a nossa retórica e que, infelizmente, ainda não conseguimos realizar. A gente está sempre, numa expressão terrível, correndo atrás do prejuízo, né? Quando a gente deveria estar, né? Construindo umas novas perspectivas. No caso específico do seu estado, Santa Catarina, o porto de Itajaí, que é um dos portos mais importantes do país, ele sofre também com uma série de problemas de infraestrutura. Quer dizer, como é que essas estruturas portuárias estão sendo pensadas dentro da comissão? Bem, o governo federal ele está com um processo de concessão da logística propriamente dita, dos portos, dos aeroportos, das rodovias e das ferrovias. Agora, recentemente, inclusive, nós no Congresso Nacional, nós aprovamos o marco legal das ferrovias. Uma atitude que nós já deveríamos ter tomado há muito mais tempo, porque as ferrovias é um transporte muito mais barato, muito mais eficiente, se constrói com um custo bem menor e ajuda no modal de transporte a transportar aquilo que é produzido no Brasil. Os aeroportos estão passando por uma modernização também e uma espécie de concessão de que o governo ou o poder público não tem necessidade real de operar. Inclusive, Florianópolis hoje tem o aeroporto mais sofisticado, vamos dizer assim, mais moderno, mais bonito, com uma resolutividade extraordinária, que foi fruto de uma concessão bem feita, de pessoas responsáveis que assumiram essa concessão e hoje nós temos esse título de melhor aeroporto do país. A questão dos portos e dos
aeroportos propriamente dito, mas dos portos, eles passam também por uma análise e também de concessão daqueles portos que são mais deficitários. Eu sou daquelas pessoas que acho que nós temos que conceder ou privatizar primeiro aqueles portos que não estão nos dando resultado, ou que estão apresentando o pior resultado. Aí dinamizar a economia, facilitando o seu escoamento da produção e melhorando a infraestrutura logística dos portos pelo Brasil inteiro. Isso está acontecendo, não é fácil isso, porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos também no Brasil é a burocracia, é o excesso de leis, o excesso de normas, o excesso de regras, o excesso de licença, que a gente não vence isso tudo, e nós estamos também vivendo um período muito difícil da política brasileira e da administração pública brasileira, que me parece que nós estamos atuando no princípio da desconfiança. Quer dizer, tudo precisa ser muito vigiado, tudo precisa ser muito analisado, tudo precisa ser muito fiscalizado sob pena de as coisas não acontecerem. E isso, assim, o Brasil me parece que é um carro com os pneus velhos que ele anda, mas ele não anda na velocidade desejada e não atinge os objetivos na época que nós desejamos, que o Brasil tem pressa, os estados têm pressa, Santa Catarina tem pressa e nós temos esse anseio de viver num Brasil que tem sempre a expectativa de construir um futuro rápido, e as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Mas eu acho que gradativamente nós estamos avançando, nós estamos mudando sobretudo, e as mudanças vêm sobretudo da consciência que nós temos das coisas. Até uma década atrás, falar em concessão, falar em parceria público-privada era proibida no Brasil. De lá para cá as coisas evoluíram, os conceitos se renovaram e hoje as concessões, as privatizações, elas se fazem necessárias até para que o poder público abra mão dos prejuízos que tem com essas companhias. A gente está falando de um certo modelo de desenvolvimento construído ali nos anos 50, onde se optou pelas rodovias, né? E nesse processo acabou sucateando toda a malha ferroviária, por exemplo, e os portos também foram abandonados. A navegação de cabotagem no Brasil praticamente inexiste hoje, né? Esse marco regulatório das ferrovias, o que basicamente ele traz de novidade, o que ele inova nessa política de infraestrutura? Ele inova bastante e ele cria uma alternativa extremamente viável e eficaz de transporte das nossas riquezas. Ele foi aprovado num processo de autorização, coisa que já foi feita nos Estados Unidos há dezenas de anos atrás, que simplifica métodos, que reduz a burocracia e facilita o investimento das pessoas que querem efetivamente investir, o setor privado quer investir nessas ferrovias. Tem muitas empresas que têm uma logística muito grande, que têm uma produção muito significativa, e elas mesmas têm interesse de construir as ferrovias para chegar até os portos necessários para fazer as suas exportações. E com a autorização, as informações preliminares que eu tive, já tem vários interessados, inclusive surgiu um interesse de criar um ramal para ligar a Chapecó também, no oeste catarinense, que é um celeiro que de proteína animal e do agronegócio, e que nós temos um grande problema lá, que está relacionado exatamente aos insumos para alimentar a cadeia produtiva. Então significa dizer, o custo Brasil é um negócio impressionante e interessante, que significa dizer que um saco de milho comprado no Mato Grosso e carregado até Chapecó, o produto é mais barato do que o frete de locomoção desse trajeto. O que é impossível para se ter um agronegócio competitivo no Brasil e no mundo, entendeu? Então, na verdade,
as ferrovias, além do recurso privado, tem que ter um incentivo do governo. O governo tem que ser o promotor, o animador, o indutor dessas políticas públicas que possam sair do papel cada vez mais rápido para que a gente possa escrever uma nova história na infraestrutura brasileira, uma vez que nós estamos defasados pelo menos 20 anos de atraso, as coisas não andam, não caminham da forma como deveriam caminhar. O preço do frete acaba encarecendo pelas condições das estradas, né? Que nem sempre tem a manutenção adequada, ou pelo menos periódica. E quando ela tem problemas, por exemplo, como do pedágio, que em alguns lugares torna-se também muito pesado para o transporte, né? Quer dizer, como é que essa discussão está sendo feita dentro da Comissão de Infraestrutura para reavaliar essa forma de desenvolvimento do Brasil e utilizar com mais qualidade essas nossas outras oportunidades, como as ferrovias, as hidrovias? Como é que isso está se dando dentro da comissão? Acho que você aborda um ponto importantíssimo e muito bem colocado, porque as ferrovias representam uma alternativa mais eficaz, mais barata e com mais possibilidade de nós atingirmos objetivos mais rápidos. Essa discussão se deu no âmbito da Comissão da Infraestrutura no sentido de desafogar aquilo que estava guardado nas gavetas e aprovarmos então um marco regulatório, como eu já mencionei, e que vai ser o ponto de partida do desenvolvimento das ferrovias no país, eu tenho certeza disso. O governo também se demonstra bastante interessado com esse modal, e não é só pelo interesse do governo, é pela necessidade do país. Infelizmente, nós deixamos de investir em ferrovias, coisa que é inaceitável do ponto de vista hoje. Acreditar que isso foi possível no passado. Mas as coisas estão caminhando, eu sou otimista, eu acho que num curto espaço de tempo nós deveremos ter boas informações a respeito das ferrovias no Brasil. A gente, quando fala em infraestrutura, a gente sempre pensa em ferrovias, hidrovias, nas rodovias, o saneamento básico, né, que também é um fator de infraestrutura do país, mas se discute no âmbito da comissão também os novos desenvolvimentos tecnológicos, como as novas redes de internet, uma melhor comunicação do país a partir dessas novas tecnologias. Também como é que está essa discussão? Acho que até o ministro Fábio esteve na comissão para discutir essas questões dessas novas tecnologias. Como é que foi isso, senador? Olha, essa é uma questão impressionante. A evolução tecnológica que nós estamos vivendo nas últimas 3 décadas é uma coisa de causar espanto, assim. Não faz muito tempo que eu me lembro que nós utilizávamos a máquina de escrever. Isso é 3 décadas. 3 décadas, talvez um pouquinho mais de 3 décadas, 30 anos. De 30 anos para cá, nós agora estamos entrando na tecnologia 5G, que aumenta até 5 vezes a nossa capacidade de conversarmos e de agilidade de a gente se manifestar e tal. E daqui um pouco nós vamos para a internet das coisas. Essa questão tecnológica, a gente está falando um pouco sobre isso, há um medo de que as crianças cheguem ao computador antes de chegar, por exemplo, ao livro, ao conhecimento, né? Que esse conhecimento ficaria muito superficial. Como, de certa forma, a comissão pensa numa certa estrutura de conciliação disso? Porque é um desafio, né? Os desafios educacionais brasileiros, claro, a Comissão de Infraestrutura não discute as questões de educação, mas tudo perpassa pela educação, inclusive as questões de infraestrutura, né, senador? Olha, eu acho que você levanta um tema que
A educação não é uma necessidade nem uma prioridade. Ela tem que ser uma paixão nacional. Porque investir nas nossas crianças significa investir no futuro do Brasil, que vai ser quem são os governantes do futuro. E não tem patrimônio maior de um ser humano do que a sua preparação, a sua cultura, a sua educação. Portanto, a independência de um ser humano também está ligada à educação propriamente dita. E a educação é o início, o meio e o fim de qualquer situação. Portanto, investir na educação aliado com a tecnologia é o grande desafio. Porque se você der um caderno para uma criança, se você der um lápis, você der um computador, você der um celular, você der uma caneta, um livro, ela vai lhe entregar o futuro. Então, na Comissão de Infraestrutura, nós discutimos mais as questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico propriamente dito, mas nunca esquecendo que quem vai operar isso, por trás disso, tem um ser humano que tem espírito, que tem alma, que chora, que ri, que se sensibiliza, que se emociona, porque aí é que está o grande valor do ser humano. É o advento da cultura, né? Inclusive a cultura política, porque a comissão, por exemplo, ela é responsável pela análise dos participantes das agências de desenvolvimento, né? Das agências nas áreas da água, da energia, quer dizer, e são questões fundamentais, quer dizer, como é também discutido na comissão o trabalho dessas agências? Olha, essa questão ela tem evoluído bastante nas discussões, sobretudo porque o que as agências reguladoras devem ter na sua consciência é que o seu papel é em defesa da sociedade e não em defesa dos governos de plantão. As agências reguladoras foram criadas com essa finalidade, para que o serviço, para que o trabalho, para que os projetos, as ações tivessem continuidade administrativas e que não se insurgisse de acordo com cada governo de plantão. Isso é uma questão fundamental, que nós ainda não evoluímos o suficiente para agirmos dessa forma. Quando nós evoluirmos o suficiente, nós vamos perceber que o verdadeiro papel das agências reguladoras está sendo atualizado e realizado de acordo com aquele espírito maior do legislador quando sonhou em criar as agências reguladoras para efetivamente regular as questões mais elementares e mais sofisticadas da nossa existência humana. Tanto é que hoje nós temos a Anvisa. Olha só o papel da Anvisa. Olha o papel que a Anvisa acabou tendo nesse período de pandemia que lamentavelmente assolou o mundo inteiro, deixou nós todos curvados e de joelhos diante de um vírus que tomou conta do mundo inteiro. Atacou o Brasil, são mais de 615 mortes já no Brasil, coisa que as guerras não mataram, um vírus matou. Quer dizer, então, quem sabe não chegou também a era da tecnologia aliada à ciência, à biologia, à medicina, quem sabe não chegou a essa era? Quem sabe esse exemplo da pandemia não sirva para nós refletirmos sobre o nosso futuro, sobre quais são as prioridades que nós devemos de investir mais, para que efetivamente fatos graves como esse não assolem a vida dos brasileiros e do mundo inteiro. Eu acho que esse é um grande caminho também que nós devemos percorrer. E é um desafio grande, né? Senador, estamos em 2022 e a perspectiva de um ano de muito trabalho. Quais são as perspectivas da Comissão de Infraestrutura para este ano? Olha, é continuar trabalhando, continuar ajudando, continuar votando aquilo que precisa ser votado, continuar sabatinando as pessoas que precisam ser sabatinadas para ocupar os postos chaves no governo federal, buscando as parcerias necessárias para que a gente possa crescer, evoluir,
e fazer com que o Brasil possa sair dessa crise que se encontra, que me parece que nós estamos com um sinal amarelo à nossa frente, quer dizer, de advertência, porque os juros estão altos, a inflação está alta, o dólar está alto, os preços estão altos, a carne está alta, o gás está alto, a gasolina está alto, nós podemos perder o controle disso, isso vai ser muito ruim para o Brasil. Não tem outro caminho para a geração de oportunidade de emprego que não seja o crescimento econômico, porque emprego não dá em árvore. Emprego dá se você movimentar a economia, se você ampliar a sua atividade econômica, se você vender mais, se você aumentar o poder de compra dos brasileiros, se você reduzir a miséria, a fome, se você conseguir injetar mais recursos na economia. Com isso todo mundo vai viver melhor, a economia vai girar, nós vamos crescer mais e com esse crescimento nós vamos reduzindo o desemprego e aumentando as oportunidades para os brasileiros. Senador Dário, é um desafio grande, né? É um desafio grande. Como construir novas perspectivas de infraestrutura nesse cenário que o senhor descreve? Olha, realmente é fácil a gente conversar e falar. O difícil é tirar do papel obras importantes da envergadura das BRs federais, das ferrovias, dos portos e dos aeroportos. Quer dizer, diante da burocracia que nós ainda temos no Brasil, que é muito grande, diante do princípio da confiança que ainda não se estabeleceu definitivamente no Brasil, eu acho que são fatores que precisam ser sempre lembrados, mas o Brasil é um país continental, é um país diferente, é um país de gente trabalhadora, gente que quer contribuir, que quer ajudar. Eu tenho absoluta certeza de que nós vamos encontrar o nosso caminho, que essa pandemia sirva para a gente refletir sobre o nosso futuro, quais são as prioridades que nós deveremos atingir e com isso, evidentemente, que com as dificuldades peculiares que ainda são vistas e são comuns para todos nós, mas que nós possamos construir um Brasil com menos desigualdades, né? Onde as sinaleiras onde a gente passa não tenha 2, 3 ou 4 pessoas com uma placa dizendo que estão com fome, que precisam de uma oportunidade. Quer dizer, isso é muito triste para um governante, isso é muito triste para um senador, para um deputado, de presenciar aquilo, quando na verdade nós existimos para corrigir aquilo, para acabar com aquilo. Essa é a nossa função e o nosso objetivo. Para isso nós temos que envidar todos os esforços necessários junto com os poderes constituídos, que é o judiciário, o executivo, o legislativo, para que juntos possamos fazer um pacto de união pelo Brasil e reconstruir políticas públicas que venham de encontro às nossas necessidades, dentre as quais, evidentemente, que a infraestrutura e a logística são pontos preponderantes, necessários e fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Senador, muito obrigado. A gente ficaria aqui horas conversando, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Nosso programa fica por aqui. Você pode revê-lo na nossa página na internet em senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.